pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. E hoje vamos falar sobre um dos livros mais comentados dos últimos anos. Tudo é Rio, da Carla Madeira. Livro intenso, poético e que divide opiniões. A gente vai conversar sobre a história sem spoilers, refletir sobre as mensagens e até comentar algumas polêmicas que cercam a obra. E aí, para começar, quem é Carla Madeira? Ela é uma mineira, nasceu em Belo Horizonte em 64 e no começo da sua trajetória profissional ela largou o curso de matemática e se formou em jornalismo e publicidade. Ela foi professora de redação publicitária na Universidade Federal de Minas Gerais e é sócia-diretora de criação da agência de comunicação Lápis Raro. E aí, em 2014, foi quando ela lançou o primeiro livro, que é o Tudo é Rio, um sucesso editorial. Ele foi recebido com muito entusiasmo pelo público e pela crítica e rapidamente se tornou uma das autoras mais lidas do Brasil. E aí, em 2018, foi quando ela lançou o segundo romance, A Natureza da Mordida. E o Tudo é Rio, ele não começou do dia para a noite. Ele demorou 14 anos para ser escrito. Você sabia disso? Não, fiquei chocada quando você me mandou o roteiro, eu não sabia disso. Demorou 14 anos para escrever esse livro. Ele foi lançado em 2014 pela Quixote e Do, que é uma livraria pequena lá de BH, e que ela diz que é uma livraria muito charmosa e que foi a livraria que deu o pontapé inicial na carreira da Carla Madeira como escritora e acreditou em Tudo é Rio. E na primeira edição, na primeira tiragem do livro, eles lançaram 700 cópias, então foi uma tiragem super lixada, super reduzida ali para testar como que seria a absorção do público, e deu tão certo que eles chegaram a fazer até 6 edições pela Quixote Do. E em 2021, a editora Record entrou em contato com a Carla Madeira, propondo que ela lançasse o livro pela editora Record, que é uma das maiores editoras do Brasil. E com essa abertura pela editora Record, o livro ganharia ainda mais absorção no mercado, ainda mais pessoas iriam conhecer essa obra e se tornar o que é hoje Tudo é Rio, não só para a literatura brasileira, mas também como um marco, como um sucesso editorial no país. E ele foi ganhando isso, consequentemente, mais leitores e também começou a ganhar destaque em clubes de leituras e também nas redes sociais. E hoje é praticamente uma leitura obrigatória para quem gosta de livros com uma linguagem um pouco mais poética e que trabalha temas complexos. Sim, se você abrir o TikTok e jogar lá Tudo é Rio, tem 50 milhões de pessoas falando sobre o livro, com opiniões diferentes, lendo trechos, né? A gente vai falar mais pra frente, mas a escrita da Carla Madeira, ela é muito poética. E ela te traz grandes reflexões sobre a vida em pequenos trechos, assim, com uma profundidade maravilhosa. Mas a gente prometeu fazer sem spoilers. Vamos tentar até o final. A narrativa principal desse livro, ela gira em torno de 3 personagens. É a Dalva, o Venâncio e a Lucy. Gira muito em torno de uma relação muito intensa que eles vivem e ele traz uma tragédia aí que muda completamente o destino dos personagens e como tudo se desenrola ao longo da história. Bom, a história ela se passa em uma cidade pequena do interior. A autora não traz pra gente década, período, nem regionalidade do país, mas ela traz isso muito forte de que é uma cidadezinha pequena do interior pacata, onde as vidas se entrelaçam de maneira inevitável, e aí é onde ela traz a metáfora do título do livro. Como as águas de um rio que segue seu curso, tudo flui, tudo se transforma, tudo é rio. E é uma história que ela mistura vários elementos em relação a esses 3 protagonistas e esse cenário de cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece, onde há muito julgo também das pessoas, porque a gente vai trabalhar aqui uma pessoa que é da cidade, uma pessoa que todo mundo conhece, o Venâncio, que é uma figura também que todo mundo conhece, uma figura muito respeitada na cidade, e a Lucy, que é uma prostituta. Então a gente tem aqui vários personagens e com muitos prismas, né, em relação à As camadas. poluição, muitas camadas, exatamente.
E por conta dessas camadas e da forma como eles são e como eles agem dentro da história, e todas essas consequências que os seus atos eles vão impactar dentro do livro, é uma história que vai misturar muita dor, muito amor, perdão e até obsessão. Mas acima de tudo, ele vai falar muito sobre as escolhas que a gente toma na vida e como essas escolhas elas impactam tanto positivamente como negativamente entre perdas e escolhas que as pessoas fazem. Será que a forma como a Dalva ela vai agir em relação ao Venâncio em um determinado momento da história, isso é o correto ou não? Será que a Lucy ela é uma vilã ou ela é uma mocinha? A Clara Madeira ela desvela muito essas camadas que os personagens eles vão ter ao longo dessa história. E essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção na Carla Madeira, como ela consegue trabalhar essa humanidade dos personagens, mas ao mesmo tempo ela trazendo essa humanidade de uma forma que ela não, que na nossa opinião ela não romantiza as coisas como as pessoas elas geralmente falam muito, né, que é uma das principais críticas que a gente vai desenvolver um pouco mais para frente, até de comentários que a autora fez em entrevistas que ela deu em programas de televisão, em programas de rádio, como ela enxerga essa história. Tem alguma reflexão, alguma mensagem que ficou com você quando você leu esse livro? Tem muitas reflexões que esse livro me trouxe, assim. Primeiro, um comentário de fazer um paralelo. Nós lemos muito. Então, a gente está aqui falando de livros, criamos esse projeto lindo aqui para falar de livros, trazer um pouco da nossa opinião, incentivar as pessoas a lerem mais. E um dos pontos que divide muito opiniões e que eu acho legal a gente comentar é que a Carla Madeira traz um romance, mas ela não te traz um romance de ficção, de clichê, amores arrebatadores e aquela coisinha toda do clichêzão que a gente gosta também. Estamos acostumados a ler, tem grandes autoras aí que trazem romances incríveis, que te arrebatam e você fica sonhando com aquilo e isso é muito gostoso. Mas não é o tipo da escrita da Carla Madeira. E é onde eu acho que as pessoas mais se dividem nas críticas. Porque ela tem uma escrita muito poética, ela usa o nosso português de uma forma lindíssima. Você consegue tirar milhões de trechos de frases belíssimas dos livros dela. E ao mesmo tempo ela te faz refletir com a profundidade de tudo que ela traz. Mas a história dela, por mais que seja um relacionamento amoroso, não é uma história de amor gostosinha de fim de tarde. Ela é uma história profunda, como você comentou, né, Rafa? Os personagens têm muitas camadas, eles são muito intensos, tem muita coisa envolvida, e ela traz isso tudo com muita verdade. Tem a poesia da escrita dela, que é muito única, mas ela traz tudo com muita verdade, né? E Muito a gente visceral. é visceral. Às vezes você fica assim do tipo, cara, não sei se eu tô gostando. Eu lembro que quando a gente conversou sobre o livro, eu comentei algumas vezes, eu falei, estou na dúvida se eu tô gostando ou não. A escrita dela é linda, mas é muito diferente de tudo que eu já li. E aí eu ficava nessa, mas ao mesmo tempo eu continuei lendo. Não é aquele tipo de livro que você. Eu, pelo menos, não senti necessidade de abandoná-lo. Como não é um romancezinho clichêzão, você não viaja na maionese ali e ao mesmo tempo não é uma história em que me gera uma identificação, é fora do meu contexto hoje, fora da minha realidade, tudo que acontece ali. Mas você fica intrigado com o desenrolar da história, você quer saber o final e você se interessa pela escrita da autora, porque a escrita dela é muito bonita. E é um livro que, gente, eu vou contar a minha experiência em relação a Tudo é Rio. Porque quando eu li, na verdade eu ouvi no Audible, que é um serviço de audiobooks da Amazon. Então, para quem não conhece, vale a pena conferir. E eu lembro que eu estava no ônibus, eu dei play no Tudo é Rio, e acontece ódio aqui, no começo desse livro, que é bem traumático. Então, se você não está preparado ou você não tá ali emocionalmente ali num dia bom, talvez piore o seu dia. Então eu já vou deixar até esse disclaimer para vocês. Mas depois você vai ouvindo e você vai entendendo toda aquela situação e tal. É um livro que de fato me deixou muito preso. Assim como a Di também ela leu, ela se sentiu muito presa ao livro, ela ficou engajada, ficou interessada na história. E de fato é um livro que, dependendo do momento que você pegue ele, você precisa de ler ele com mais calma, ler o livro com mais pausas. Não é todo livro que você precisa pegar e ler ele de uma vez. Você pode
pegar esse livro, ler um capítulo, digerir ele, depois voltar para essa história. É Às uma vezes a história gente que até precisa digerir, né, alguns trechos assim. Refletir primeiro antes de continuar. exato, porque você precisa de fato sentir o livro. Eu acho que alguns livros eles têm essa necessidade de você sentir ele, não só você pegar o livro e ler ele de cabo a rabo e beleza, vou lá marcar no Scooby que eu li esse livro. Não é um livro para você É, marcar pontos, é um livro para você de fato sentir. E tem um sim. trecho até que a Dita separou pra gente aqui, eu queria que você trouxesse depois desse trecho pra gente. Sim, eu vou. Eu tô com um livro aqui, mas eu queria fazer mais um comentário antes. Uma outra característica, vamos dizer assim. Não vou dizer que é característica da escrita dela, porque foi o único livro que eu li, não li, estou com outros aqui na fila para ler. Mas outra coisa que é muito bonita no livro é que ela traz as personagens femininas muito fortes. Tem Sim, muitos contextos sociais ali, muitas coisas que acontecem, mas ela traz essas personagens femininas muito fortes, muito donas de si, cientes do seu papel dentro da sociedade, cientes das limitações de uma mulher dentro de vários contextos, mas ela traz isso com muita verdade. É uma personagem que eu gostei muito do livro, que não é desses três principais que a gente comentou, é a mãe da Dalva. A mãe da Dalva traz umas mensagens muito lindas, assim, quando ela conversa com a filha, quando ela reflete sobre tudo o que está acontecendo ali. E aí, um trecho que eu trouxe, que, assim, se você pegar o TikTok, cara, tem 50 milhões de trechos lá do livro que as sim, pessoas estão parafraseando, ou são textos num vídeo, assim, escrito e tal. Tem muitos, alguns, coincidentemente, eu já tinha marcado também, mas tem um aqui que é uma fala sobre a mãe da Dalva, a Aurora, que eu acho que ele traz um pouco essa mensagem do livro em relação ao título, né? Tudo é Rio, e faz a gente refletir também sobre a vida, e aí eu gostaria de ler aqui para vocês. A aurora iluminava as pessoas, as coisas, as tarefas mais banais. Via graça em tudo o que fazia, ao contrário de só querer fazer o que via graça. Enchia a boca para dizer: é para varrer? Vamos varrer. Se você dança com a vassoura, ela dança com você. Se é para lavar, lave, que a alma sai limpa do esforço. Sofrer com miudeza é querer ser infeliz. Ignore o cisco. Se o corpo cansa, dê a ele um tempo. Quase tudo pode esperar. Nunca lamentava, dava um jeito de trazer a alegria para perto. E como o rio que corre para o mar, a alegria sempre dava um jeito de amanhecer com a aurora. Tinha saúde. Esse trecho eu achei assim muito lindo, porque ele traz muito lindo muitas mesmo. mensagens num único parágrafo. O quanto às vezes a gente se perde no dia a dia aí, se estressando ou se chateando com miudezas da vida, com coisinhas que acontecem e, tipo, seja feliz, cara, seja leve. Dance com a vassoura, dance com a sua vida e se preocupe com o que de fato é para se preocupar. Então eu achei esse trecho muito bonito e quis compartilhar aqui com vocês. A mãe da Dalva é uma personagem muito inspiradora e uma personagem muito presente dentro da história de Tudo é Rio. Ela é um ponto de apoio emocional para a filha, então é uma personagem muito presente na vida dela ali. É muito bonito a relação das duas. Talvez seja uma das partes mais leves dessa história, seja a relação da Dalva com a mãe. E muita gente não lê Tudo é Rio porque considera duro demais. Diz que tem excesso de partes muito pesadas na história e que a pessoa não está pronta. Eu entendo pessoas que não leem essa história porque consideram esse livro muito pesado, porque a realidade de muitas pessoas é retratada nesse livro de alguma forma. Então, às vezes a realidade para algumas pessoas possa ser muito pesada e muito forte, e as pessoas elas não querem ter E esse vai doer, contato né? e vai doer, porque a Carla Madeira ela tem essa característica de colocar o dedo na ferida. E não é só Tudo é Rio. A gente está falando de A Natureza da Mordida, a gente está falando de Véspera, que são outros dois livros dela, que também tratam de assuntos muito pesados, e sempre focados ali em relacionamentos, seja relacionamento de casal, seja relacionamento de mãe e filho, relacionamento entre amigos, enfim, existem vários aspectos que a Carla Madeira ela trabalha em relação a isso. Então eu entendo
esse ponto, que é o ponto em que de fato existe essa divisão entre leitores que amam ou odeiam, né? Carla Madeira é o tipo dessa autora, você ama ou você odeia. E eu Sim. acho que isso é o mais interessante, não só quando a gente está falando de autoras, mas de personagens que criam essa dualidade. Eu acho que quando tem essa dualidade, essa divisão, eu acredito que no fim das contas o autor ele tem algo para dizer e que aquilo de alguma forma incomoda. E é por isso que, mais uma vez, eu acho autoras como Carla Madeira, o Jefferson Tenório, né? A O Avesso da Pele, que é uma história fortíssima e que denuncia tantas coisas, atrocidades que a gente vê no dia a dia, e com outras pautas que pessoas de fato elas não estão preparadas para aquilo. Mas no fim das contas são coisas que a gente vê todos os dias na televisão e que não é nada feito para combater isso. E To The Hill, ele vai para uma vertente onde isso de alguma forma acontecem coisas, só que é numa realidade que está fora da nossa bolha, e eu acredito que é por isso também que a gente tem que olhar essa história com um pouco mais de carinho, talvez quando a gente está falando ali de alguns questionamentos que a gente vai trazer um pouco mais para frente. E essa intensidade toda que ela traz é a proposta dela, é a assinatura dela, né? Ela mesma fala em programas que ela vai, em entrevistas, que, tipo, é um livro que não é para ser confortável. Ele vai te cutucar, ele vai te provocar, vai te incomodar em algum momento se você se identificar com algum trecho da história. É o que eu comentei antes. Ele não é um romance clichêzão, gostosinho de fim de tarde. Ele não é um romance de verão. Ele é um livro que traz realidades que a gente tem pelo nosso país, que pode não ser a sua realidade, mas é a realidade de alguém. E só que ela traz isso com uma escrita linda, com muita poesia dentro da escrita dela, de forma única. E aí, a gente separou aqui também algumas falas dela, comentários que ela fez em algumas entrevistas, em alguns programas em que ela foi. E aí, um primeiro comentário que ela trouxe é que ela fala sobre a leitura da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Aí ela comenta, né? Então, quando eu peguei A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, como ela estava à vontade ali, como ela encontrou a voz, como ela foi livre. A liberdade do texto sempre me captura, me dá vontade de fazer alguma coisa, de sair criando, de sair fazendo. E aí você entende, né? A escrita dela é muito diferente, assim como a da Clarice Lispector também divide opiniões, né? Acho que a Clarice Lispector é também essa escritora do tipo ame ou odeie. Eu confesso que eu não consegui ler A Hora da Estrela inteiro ainda, já tentei mais de uma vez. Persistirei. Ainda tenho a curiosidade de ler ele inteiro. Ela está sempre em evidência, né, de a Ela Clarice, está né? em evidência, ela conquistou o local de destaque dela, né? E ela é uma escritora muito importante para a nossa cultura. Então eu ainda quero lê-la, tentar de novo. Mas é isso. A Carla Madeira trouxe esse comentário no programa Trilha Trilha de de letras. Letras. Que ela compara de uma certa forma, ela se identifica ali com a escrita da Clarice Lispector, que é muito única, e ela quis fazer a escrita dela também muito única. Exato. E um outro comentário que eu peguei dela no Histórias Diversas Podcast, que é um outro podcast também sobre leitura, pessoal, vou deixar até a indicação deles aqui para vocês darem uma olhada depois no podcast deles. Eles trouxeram vários autores, influenciadores literários, enfim. É um podcast que já está há bastante tempo aí nas redes sociais. Ela foi nesse podcast e eu trouxe um trecho onde ela fala sobre a expectativa das pessoas em relação a ela ser autora e até onde vai essa responsabilidade de você escrever versus a expectativa das pessoas. Então ela diz assim: eu tenho que realmente ir atrás de uma experiência íntima, de uma introspecção. Então eu vou contar uma história a partir de um acontecimento e sem pensar no mundo lá fora. Eu tento, à medida do que me é possível, deixar do lado de fora todo mundo. Eu não estou preocupada se as pessoas vão gostar. Não estou preocupada em ser um manual de boas práticas. Eu não estou preocupada em fazer da literatura um espaço de acerto de contas. A literatura é uma experiência íntima, de introspecção, em que eu estou interessada em explorar, apalpar a existência. Do que nós somos capazes, quais são as possibilidades. Então, uma história é sempre uma coisa singular. É aquela história sendo contada. Não tenho pretensão de ser todas as histórias ou de ser a história mais bem resolvida.
Eu achei esse trecho muito interessante na entrevista, porque no fim das contas, a leitura, de fato, ela é uma experiência introspectiva, ela é uma experiência individual, ela não é uma experiência, apesar de a gente querer que seja coletiva, na sua ação, a leitura ela é uma experiência individual, é uma experiência que você está ali, você e o livro. E a interpretação do texto, do que você está lendo, ela vai muito em contrapartida do que a pessoa que está lendo ela tem de bagagem de vida, visão de mundo, de diversos aspectos ali intelectuais que vão fazer com que a pessoa ela absorva aquela história mais ou menos, ou que ela de alguma forma flita mais a respeito daquilo que ela está lendo. E eu concordo com ela quando ela fala isso, porque ela está contando a história de um recorte de uma história, e eu acho muito interessante quando ela fala. A história é sempre uma coisa singular, é aquela história sendo contada, ou seja, a história ela tem uma personalidade, ela tem algo a dizer, mas dentro daquele universo que ela criou para contar aquela história. Isso não acontece só exclusivamente em Tudo é Rio. Se a gente vai falar do âmbito da fantasia, a fantasia também tem o mesmo compromisso. Cria-se um world building, né, essa construção de mundo, onde todos os personagens que vivem ali, eles têm alguns conflitos, eles precisam resolver. Seja a construção de magia, ou um suspense, um que acontece algum caso e as pessoas precisam resolver. Tudo que acontece, eles impactam apenas aquela história, né? Aquela história, a história é viva dentro daquele universo. Então, achei muito interessante a forma como ela traz isso, porque é como se as pessoas, elas de fato quisessem, quando elas leem o livro, ela fala assim, ah, mas eu queria que o livro tivesse esse final, eu queria que alguma coisa, eu queria que a personagem agisse dessa forma, tal. E, na verdade, o autor também tem uma questão, que quando ele escreve o livro, ele lança o livro já não é mais dele. O livro, né, tá para o mundo. Mas é dele enquanto momento de escrita, enquanto ele está criando aquela história. Porque é o que você comentou, é um processo individual, esse processo da leitura. E aí, enquanto você comentava aí, eu lembrei de um vídeo que eu vi no TikTok ontem, hoje, não me recordo, que é uma mulher comentando sobre Tudo é Rio e comentando sobre Carla Madeira. Ela faz um comentário assim do tipo, se você está num momento mais introspectivo, ou até meio bad, assim, meio depressivo, e você lê um livro X, talvez você se identifique com a história e você chore junto com a história ali e você lê o livro inteiro. Às vezes você está em outro momento e você lê um livro que não tem conexão nenhuma com aquele momento seu e você não gosta do livro, mas não é que você necessariamente não gostou, às vezes você só não está no momento para aquilo. Ela até dá o exemplo da Biblioteca da Meia-Noite. Eu não li ainda, eu vi também que rolou um super hype desse livro e tal, e aí ela comenta que tentou ler uma vez, não conseguiu ler, e depois, num outro momento que ela estava mais introspectiva, ela até usa o termo assim, meio depressivo e tal, ela tentou ler de novo e ela conseguiu ler. De alguma forma, ela se conectou com a história. Eu nem sei qual é a história desse livro, tá? Tô só parafraseando o que ela comentou. E é muito disso, sabe? Eu gosto de ler livros diversos em vários momentos da vida, assim. Sempre li muito mais fantasia, muito mais romance. A maior parte da minha vida foi, assim, usando a leitura única e exclusivamente para hobby, para descanso, para distração. E tem alguns poucos anos que eu virei um pouquinho para começar a ler alguns livros sobre autodesenvolvimento, sobre saúde, que te trazem outras reflexões. São livros que muitas vezes você acaba estudando eles e não só lendo. Então, são cenários diferentes. E aí, quando você lê gêneros diferentes, escritas diferentes e pautas diferentes, você vai refletindo sobre aquilo e nem sempre você está na mesma vibe. Conforme vai passando os anos, a gente vai amadurecendo, tem coisas que você não lê mais. Cara, eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu super fui no hype de ler Crepúsculo. Leria Crepúsculo hoje de novo? Acho que não. Mas, quando lançou, quando foi o hype do Crepúsculo, eu super li, não tenho vergonha de dizer, fui do hypezinho todo lá de Stephenie Meyer, mas é isso, são fases e fases da vida. Eu acho que faz parte do processo de amadurecimento nosso mesmo, é muito individual. E a leitura é isso, ela vai amadurecendo junto com você e você vai
tendo outro olhar para o que os autores vão trazendo. Exato. Eu acho de também essa parte que você comentou de eu não tenho vergonha de de ter lido o Crepúsculo e tal. Eu tava ouvindo um podcast na semana passada do No Meio de Tudo Isso, das meninas lá do Entre Amigas, e foi uma coisa que a Natália Brede falou que, gente, eu concordei muito com o que ela disse. Ela disse que ela odeia o conceito de guilty pleasure. Guilty pleasure é aquela coisa que você gosta, mas tem vergonha de admitir. Conheci esse termo. Guilty pleasure é, por exemplo, você gostar de alguma coisa, mas você tem medo de admitir que você gosta. Então, por exemplo, eu Hum, quando era criança, eu gostava, sei lá, de alguma coisa que as pessoas elas zoavam muito quem gostava. Por exemplo, então é um gosto culposo, digamos assim. E aí ela aham. diz, gente, eu não concordo com esse termo de guilty pleasure. Se você gosta, você tem que ter orgulho daquilo que você gosta, porque é aquilo que te faz bem, no fim das contas. Eu achei que é Sim, exatamente isso, no fim das contas. Eu acho que não precisa. Se você já leu Crepúsculo, eu também li Crepúsculo, eu adoro Crepúsculo. Inclusive, eu tava até falando pra Di essa semana que eu quero ler O Sol da Meia-Noite, que é o livro que a Stephanie Meyer lançou na pandemia, que é a história do Crepúsculo pela visão do Edward, porque esses dias eu fui assistir os filmes do Crepúsculo de novo. E é muito engraçado porque, gente, realmente, assim, não dá pra você levar a sério nada que tá acontecendo ali. A gente já tinha essa noção antes, mas depois que você assiste, realmente é muito engraçado, chega a ser cômico. Mas na época fazia mais sentido e era legal, era divertido. Eu acho que nem tudo você precisa levar a sério. A gente falou disso, inclusive, no outro episódio, que a literatura é um dos meios que você pode utilizar para viver as realidades que você quer. E não a realidade, né, da vida real ali, que já tem muita coisa, muitos problemas para a gente resolver. Então a gente quer saber o problema dos outros e tentar resolver o problema dos outros e não os nossos, através dos sim. livros. Eu acho que o livro tem esse poder também. Mas voltando um pouco para Tudo é Rio, um dos questionamentos mais polêmicos dessa história é uma entrevista que ela fez no Roda Viva, que é aquele programa da TV Cultura, e um dos jornalistas comentou a respeito que o movimento feminista tem muitas críticas em relação a esse livro, porque elas acham que ele romantiza a violência. E aí, a Carla Madeira, ela diz algo nesse sentido. Muitas mulheres não vão embora, ou seja, as mulheres que sofrem abuso doméstico, porque o Tudo é Rio é uma história que tem como um dos pontos ali principais o abuso doméstico. E sobre o perdão é algo essencial para Dalva, porque na história ela passa um tempo sem falar com o Venâncio depois que acontece esse episódio. E aí, como uma forma de punir o Venâncio e pelo fato de ela estar com raiva, ela fica esse tempo sem falar com o Venâncio. E para quem leu a história, sabe que o Venâncio ele sofre muito com esse período de silêncio da Dalva. Ele não sabe como ele age com ela, ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele. Ele perde de fato o rumo da vida dele por conta desse silêncio. E um dos trechos do livro que são muito determinantes para essa relação dos dois é que o próximo passo traz a possibilidade do abismo. E isso é um dos pontos mais chaves para mim dentro da história de Tudo é Rio, é que é um livro que ele lida muito com as incertezas da vida. A gente nunca vai ter certeza sobre a atitude de alguém em relação a você. Você não sabe até que ponto a pessoa ela vai chegar ou até que ponto, de que forma a pessoa ela vai agir dentro de uma situação. Então, a Carla Madeira ela sempre usa dessa linguagem poética muito bonita para desenhar um cenário, às vezes, que é muito cruel, muito visceral, mas de uma forma muito, eu diria, lírica, talvez, um pouco poética, mas Sim, que dentro daquela história tem consequências de fato, até em alguns casos bem complicadas, assim, bem graves. É isso que eu queria falar, bem graves. Então, eu acredito que quando eu li esse livro, e a Di também leu, eu tive essa discussão com ela, né? Porque a Di é uma mulher, então ela poderia ter até mais local de fala do que eu para falar desse trecho. Mas a minha visão sobre Tudo é Rio é que eu não acho, eu acredito que ele não romantiza a violência da forma que a gente, dentro da nossa bolha social, enxerga. Por quê? O Tudo é Rio é uma história que se passa dentro de um cenário muito, muito, muito regional. Se a gente fosse colocar o Brasil aqui, que eu acho que a história se passa em algum lugar do Brasil, seria nos confins do Brasil, num Brasil muito
regional. Então, assim, as pessoas que vivem nessa cidade pequena, do interior, será que as pessoas têm acesso a tanta informação? Será que as pessoas têm, de fato, acesso à justiça, a meios sociais que protejam essas mulheres? A gente não sabe. Provavelmente não. Então, acredito que quando você está numa grande cidade, uma grande metrópole, já é difícil para as pessoas que vivem dentro dessa realidade. Você imagina para pessoas que vivem longe, para pessoas que vivem nos confins, né, de uma sociedade mais metropolitana, digamos assim. Então, eu achei muito interessante a forma como a Carla Madeira trouxe essa resposta para o programa, porque essa, de fato, é uma das dúvidas que mais as pessoas elas têm quando elas terminam o livro. E aí cada um, obviamente, vai ter a sua visão. É, eu acredito que assim, o que a Carla Madeira traz, ela traz o cenário. Ela traz uma história de ficção com muitas reflexões, com a escrita dela que é poética, que é bonita, como a gente já falou várias vezes, e ela traz esse cenário da violência doméstica. Eu não enxergo de uma forma como ela romantize esse cenário. Ela meio que escancara esse cenário, entendeu? E É claro, exatamente isso. Ela escancara esse cenário. Exatamente. e se for trazer para a realidade, é óbvio que a gente tem hoje o direito da mulher, a delegacia da mulher, tem várias formas da gente denunciar isso e buscar um apoio, buscar uma ajuda, mas no fim das contas, o que ela traz ali, que é esse trecho que você comentou da entrevista dela do Roda Viva, é que quem decide o perdão no final, falando dentro do contexto do livro, é a própria mulher. Foi ela que passou por tudo que passou e é ela que decide como ela vai seguir com a vida dela, como ela vai lidar com a situação. E eu acho que é isso que a Carla traz no livro. Ela não traz um cenário em que outras pessoas vão lá resolver por ela. Eu não vejo como uma romantização, eu vejo como um escancaramento de que, cara, isso aqui existe. E nesse cenário fictício, essa mulher agiu dessa forma. Trazer esse incômodo para o leitor. Sim. Trouxemos aqui vários questionamentos, vários comentários. É um livro muito intenso, é uma leitura que demanda tempo, demanda reflexão. Não é algo para você ler em poucas horas, precisa de dias, de calma e digerindo tudo aquilo. Recomendamos a leitura. E aí, se você já leu o livro, conta pra gente como foi essa experiência, deixa um comentário aqui na plataforma que você estiver escutando a gente, ou vai lá no Spotify, ou vai lá no Instagram, no @Amigos e Livroscast. A gente vai adorar saber a sua opinião e continuar esse papo em outras plataformas também. E a gente se ouve no próximo episódio. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau!